Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Pereira, trabalho na Zaxo com equipamentos de telecomunicações. Hoje nós vamos falar sobre gerenciamento de roteadores focado para provedor. O que nós percebemos do mercado, o que a gente escuta de vocês, provedores, quais são as necessidades e o que vocês precisam. Vocês podem mandar as perguntas no chat, a Bruna está aqui para ajudar a gente. E eu vou fechar o vídeo. Qualquer problema técnico, assim, vocês me comuniquem, a gente ajuda vocês. Bom, vamos lá. Essa aqui vai ser a nossa agenda de hoje. Eu vou explicar um pouco a diferença entre comprar um equipamento no varejo e um equipamento focado para provedor, desenvolvido especificamente as necessidades do provedor. Configurações personalizadas, gerenciamento remoto e a gente vai abrir para dúvida no final. Vamos lá. Os equipamentos são comprados no varejo, nem sempre eles atendem a totalidade das necessidades e características particulares de cada provedor. Às vezes você precisa fazer uma configuração específica no PPPoE, que é personalizar o seu Wi-Fi, deixar uma porta de acesso remoto ou até mesmo configurar um TR69 para gerenciamento. E no equipamento que você compra no varejo, você não consegue isso. O gerenciamento remoto não é eficaz. Por que não é eficaz? Porque como é feito normalmente nesse tipo de equipamento, você deixa uma porta 80/80 para você conseguir fazer um acesso remoto à página de configuração do equipamento. Por que não é eficaz? Porque você só consegue acessar um equipamento por vez, fazer a configuração de um equipamento por vez. Qual a consequência disso? Você tem um maior número de chamados e visitas de técnico em campo. Por quê? O cliente liga com algum problema para o suporte precisa auxiliar esse cliente por telefone a fazer a configuração, ou então o cliente não é tão familiarizado com a tecnologia, precisa mandar um técnico para campo para ajudar esse cliente, e isso tem custo, né? Você tem o custo do suporte, da ligação, você tem o custo do técnico ir para campo, e não é eficaz. Vamos lá, roteadores com foco em provedores. As configurações de firmware são personalizadas para cada provedor. Então, o próprio provedor consegue gerar um arquivo padrão dele, com as configurações de PPPoE. Antigamente, o PPoE era usado para billing, né? Então, e hoje existem outras formas de fazer isso. O PPPoE acabou ficando mais somente com a parte de autenticação do seu cliente. Então, você pode gerar um usuário e senha do PPPoE padrão para todo mundo, você coloca isso no seu roteador e vamos supor que um cliente quis mexer no equipamento, perdeu as configurações, não sabe como faz, ele liga para o suporte. Mesmo cenário do slide anterior, o suporte pede apenas para que ele resete o equipamento volta a funcionar com as configurações personalizadas de cada provedor. Você tem uma diminuição no tempo de chamado do suporte e diminui, consequentemente, também a necessidade de visita do técnico em campo na casa do cliente. Gerenciamento remoto eficaz. Por que ele é eficaz? Vamos supor que você configure um TR69. O TR69 possibilita o gerenciamento mais completo do equipamento, a gente vai falar isso mais adiante. Configurações personalizadas, como eu disse, você consegue personalizar PPoE, Wi-Fi, gerenciamento remoto, e mesmo depois que você resetar o equipamento, ou pelo botão, ou via interface web, o equipamento mantém as configurações do provedor. Ele não volta às configurações de fábrica. Essa diferença de equipamento com firmware, um software,
focado em provedor, diferente do varejo, que eles precisam atender a maioria dos clientes e não vem nada configurado. Como eu disse, chamado tempo médio de cada chamada diminui e necessidade de visitas técnicas em campo. Gerenciamento remoto. O gerenciamento vai além do acesso à página de configuração do roteador através da WAN e, como eu falei, o TS-69 possibilita um controle do dispositivo, um controle maior do dispositivo. Você consegue, através do TR-69, pegar estatísticas de utilização, atualização massiva de configurações ou firmware. Então, vamos supor que existe um problema na sua rede, você precisa atualizar o firmware daquele roteador. Você consegue fazer isso numa janela de manutenção em vários equipamentos ao mesmo tempo. Você consegue diminuir o seu tempo Você desprende daquele funcionário para fazer a atualização ou a configuração. Sem o TS-69, você precisa fazer um a um, equipamento por equipamento. Com o TR-69, você consegue fazer vários. Deixa eu dar um exemplo aqui. Só um instantinho. Vamos lá. Eu vou citar um exemplo aqui de um cliente que liga para o suporte, precisando fazer alguma configuração ou ele mexeu demais no equipamento e parou de funcionar. Aí o suporte vai ajudar ele a fazer essa configuração por telefone, ele quer acessar o equipamento remotamente, ele precisa da senha porque o cliente já alterou a senha, o cliente não lembra a senha, aí precisa resetar, precisa configurar de novo o acesso remoto para permitir o suporte acessar. Isso tudo gera um desgaste tanto para o cliente quanto para o suporte. E principalmente para o provedor, isso tem custo, né? Com o TS-69, você consegue acessar o equipamento, você não precisa de senha, você não precisa que o cliente passe nenhuma informação, você tem o equipamento na tela do seu computador e você tem total controle sobre ele. No próximo slide. Protegendo o seu investimento. O que significa proteger o seu investimento? Vamos supor que você compra equipamento baratinho no varejo, não tem essas facilidades para o provedor, não tem esse foco para o provedor no software do equipamento. Por um outro lado, você tem todo esse custo extra de suporte, de visita, de tempo de ligação e tudo mais. Você somar todo esse custo mais o custo do equipamento, acaba sendo um custo maior, muitas vezes maior, do que um equipamento voltado para esse tipo de aplicação, esse tipo de público, que são vocês os provedores. Outra forma de você proteger o seu investimento, dimensionar o equipamento que você vai instalar na casa do cliente. Aqui eu citei somente 2 exemplos, eu já vou explicar o porquê. Planos de até 90 megas e planos acima de 90 megas. Até 90 megas, você não tem a necessidade de comprar um equipamento com Wi-Fi AC e com porta-gigas. Por quê? O Wi-Fi AC, o Wi-Fi N,
atende 90 megas com tranquilidade, e isso a gente está falando de um equipamento com Wi-Fi de qualidade, um Wi-Fi bom. O N atende 90 megas com tranquilidade. Não tem necessidade de porta-gigas, porque o gargalo de banda vai ser a saída para a internet, que são 90 megas. Um equipamento que atenda a configuração padrão do seu provedor. Como eu falei, você pode resetar que ele volta a funcionar, não precisa de nenhum auxílio para fazer voltar a funcionar. E o equipamento que você tenha controle, gerenciamento. Acima de 90 megas, justifica o custo de um Wi-Fi AC e portas giga. Aí dentro do AC, a gente tem as variáveis. A gente tem o AC 750, tem o 1200, tem o tri-band, já tem 3x3, antena 4x4, e aí o céu é o limite, né? Mas o importante é dimensionar o equipamento para aquele plano que você está ofertando. Vamos supor que você compra um equipamento AC, um equipamento porta-giga, é um equipamento muito bom e você vai instalar num cliente que tem 90 megas. Qual o retorno que esse cliente de 90 megas traz para você, para o provedor, e paga esse equipamento mais caro, entendeu? Então, essas são as formas de proteger seu investimento. Um equipamento de qualidade, dimensionado para as necessidades de cada provedor, de cada plano também, e que você tenha controle de gerenciamento em cima dele. Você consegue pegar estatísticas, consegue fazer configurações remotas, sem onerar o cliente com esse tipo de estresse, porque nem sempre o cliente está familiarizado com a tecnologia. E é isso, chegamos ao fim. A gente vai abrir para dúvidas, podem mandar suas perguntas, eu vou ler as perguntas de cada um, porque às vezes a dúvida de um pode ser dúvida de muitos. E vamos lá. Ó, o Elias perguntou se eu vou mostrar qual é o processo de customização. Não, nós não preparamos esse passo a passo de customização, mas é tranquilo. Você acessa a página de configuração do modem, faz toda a configuração que você precisa, salva esse arquivo de configuração. No caso do nosso equipamento, você tem um segundo login, uma permissão maior do que o usuário admin, onde você carrega esse arquivo customizado e esse arquivo fica gravado na flash do equipamento, num segundo banco de memória, onde o reset não apaga. Então, quando você resetar o equipamento, ele checa se existe um arquivo naquele banco de memória, se existir, ele carrega. E aí é por isso que o equipamento sobe com as configurações de cada provedor. Nós temos também um software para gravar esse arquivo de configuração de forma massiva. Então, você liga os equipamentos num switch de 24 ou 48 portas, starta esse software e o software se encarrega de gravar esse arquivo de configuração nos equipamentos. Você consegue fazer vários equipamentos ao mesmo tempo. O Gabriel perguntou qual a solução de TR-069 que a Zyxx utiliza. Nós temos uma solução própria de TR-69, ela é cloud, então cada provedor, se quiser esse tipo de serviço, ele recebe uma instância na nuvem, onde ele consegue gerenciar os equipamentos dele. Então, cada provedor tem a sua instância, cada provedor tem o seu login de acesso. Quais são as vantagens de ser na nuvem? O provedor não precisa ter um servidor dedicado para isso, o provedor não precisa se preocupar com bateria para alimentar o servidor não cair com falta de energia, não precisa se preocupar com backup, está tudo na nuvem e a nuvem se preocupa com tudo isso. O provedor se preocupa apenas em acessar o
o site, a nuvem e gerenciar os equipamentos dele. O Felipe enfatizou que o Wi-Fi N precisa de, no mínimo, seja dual band para atender os planos de 90 MB. Sim, ele pode ser dual band. Lembrando que, assim, o 2.4 ele tem um alcance maior do que o 5, mas o 5 também consegue ultrapassar algumas barreiras. Por exemplo, dependendo da planta do imóvel, o imóvel tem um corredor entre a sala e os quartos, o corredor detona o Wi-Fi, detona o sinal. É por isso que precisa de um equipamento que tenha uma qualidade melhor no desenvolvimento do chipset, no trabalho das antenas e tudo mais, para conseguir superar esses obstáculos. Claro que sempre tem as interferências, precisa fazer o escaneamento do espectro para ver quais frequências quais canais estão sendo utilizados, qual que é melhor para você instalar para o cliente e tudo mais. O Tomás quer saber mais sobre o funcionamento do TR-69. Nós estamos preparando um próximo um webinar já com esse tema, focado no TR-69, e a gente consegue até dar, talvez prepara um material com exemplos do que é possível fazer, alguns cases de operadoras que já utilizam esse tipo de solução, e assim que a gente tiver uma data definida, a gente compartilha com vocês. O Hernani está perguntando se o equipamento suporta SNMP. Sim, suporta. E é possível configurar para fazer algum tipo de monitoramento nele, sim. Ele está perguntando se é possível fazer uma configuração personalizada de PPPoE para cada cliente, para que cada roteador receba um PPPoE diferente. Eu preciso confirmar essa informação, mas eu acredito que não, porque você não tem como, no arquivo de configuração, gerar um algoritmo que diferencie, que altere a configuração de cada equipamento, cada roteador. E você teria que ter o mesmo algoritmo no BRAS para ele conseguir autenticar. Entendeu, Elisa? O que muita gente faz é utilizar o mesmo usuário e senha para todo mundo. Como eu falei, antigamente o PPoE era usado para billing, então você fazia a cobrança do cliente de acordo com a autenticação dele. E hoje tem outras formas de você fazer a cobrança. Os planos são vendidos de forma diferente. Então, o PPPoE é mais só para autenticar o cliente na rede e ele tem acesso à internet. Por isso que não tem necessidade mais de você ter um usuário específico para cada cliente, para cada roteador. O Alex tem duas questões aqui. A primeira delas, ele fala relacionado ao futuro dos gerenciadores. Atualmente, além do TS-109, existem diversas opções de gerenciadores, proprietários ou que são integrados via outros protocolos, como SSH e Telnet, por exemplo. E ele pergunta se vocês acreditam que com o tempo será caminhar para uma padronização maior do mercado. Sim. Por que a tendência é essa? Justamente porque os provedores querem deixar de gastar com suporte, deixar de gastar não, mas diminuir o custo do suporte e da visita em campo. A visita em campo é cara. Então, quanto você puder reduzir isso, melhor. Vamos lá, existem... Eu vou segregar a rede, vou dividir em dois,
para a gente falar de gerenciadores. Você tem um software de gerenciamento dos DSLANs e das OLTs, que é uma coisa, e o gerenciamento dos CPS. E assim, com exceção a ONT, tá? Muitas vezes a ONT ou ONU, ela entra junto no gerenciamento da OLT, do GPON. Mas vamos focar em CPE. Por que o CPE tem um gerenciador separado dos DSLANs e das OLTs? Porque é um foco diferente. A OLT DSLAN está mais para o core da rede, para o acesso ali. E o tipo de gerenciamento, o tipo de protocolo empregado nesses equipamentos são diferentes. No DSLAN e nas OLTs, você tem TL1, Northbound, que fazem as comunicações com os equipamentos. O SSH e o Telnet, que são focados para os CPS, ele não é eficaz, porque você precisa fazer o acesso a esse equipamento, é feito um a um. Precisa dar o Telnet, precisa fazer um SSH em um equipamento por vez, para rodar um script, fazer alguma alteração e tudo mais. O TR-69, ele é mais prático, você consegue fazer isso massivamente. Você acessa vários equipamentos, não é que você acessa, você envia o comando de configuração para vários equipamentos ao mesmo tempo. E é mais agradável para o usuário, porque você tem uma interface gráfica, é tudo por botão, você não precisa executar comando, tudo que for script já tem salvo nele, então é bem mais prático. Outra pergunta dele é sobre o custo dessa solução. Como eu sou da parte técnica, eu não tenho os custos, aí eu vou pedir para que vocês entrem em contato com o pessoal do comercial. A Bruna pode deixar um e-mail para vocês, e qualquer dúvida comercial, custo de equipamento, custo de solução, vocês podem mandar para esse e-mail. O Lucas está perguntando qual é o nosso site, é zyxel.com.br, em todo o nosso portfólio de produto lá. O Fabiano está perguntando se a OLT aceita qualquer marca de ONU. Isso é assunto polêmico. Foi até tratado no webinar anterior do GPON, e eu posso responder para você. É o seguinte, o GPON existe uma padronização da ITU-T, Broadband Forum e todos os outros órgãos que contribuem para a padronização da tecnologia. Cada fabricante implementa algumas particularidades do protocolo MCI de formas diferentes. E por conta dessas formas, dessas implementações serem diferentes, algumas coisas não funcionam, tá? Isso eu estou falando geral, não é da Zyxel. Dependendo do tipo de negócio que o fabricante vai fazer com a operadora, com o provedor, é interessante para ele fechar e não permitir que outras ONUs entrem, justamente para vender a solução bundle que chama, né? OLT mais ONU. Agora falando dos equipamentos da Zyxel, da nossa OLT. A nossa OLT, ela segue o padrão do ITU-T e ela não tem bloqueio nenhum com qualquer marca de ONU. Então, se a ONU que você vai instalar, ligar no nosso equipamento, ela seguir os padrões do ITU-T, ela vai funcionar. Por que que a gente não fala que garante o funcionamento? Porque cada firmware de fabricante de ONU traz as características do fabricante. E se essas características, essas particularidades forem diferentes do padrão, alguma coisa especificamente pode não funcionar. Então, vamos supor, você liga uma ONU como bridge, ela funciona perfeitamente. Agora eu quero passar uma VLAN, quero passar um multicast. E aí o fabricante daquela ONU trata o multicast, trata a VLAN
de uma forma diferente do padrão da ITU-T. E aí, isso não funciona. Então, eu sempre falo que precisa fazer o teste de interoperabilidade. Antes de sair comprando NU, é interessante para vocês, é interessante para o provedor fazer interoperabilidade. Pede, nem sempre todas as marcas aceitam isso, mas assim, pede um equipamento de amostra, liga no equipamento de vocês no laboratório, faz o teste, pede ajuda no suporte, ó, tem interesse em fazer funcionar, e isso é importante antes de sair comprando e instalar em campo. Porque eu já vi acontecer de provedor comprar grandes quantidades, chega em campo, não funciona, é aquela briga com o suporte, aquela briga para devolver equipamento, e é todo esse estresse. Mas, assim, a interoperabilidade de GPON é um problema no mundo inteiro, não é só aqui do Brasil. Todo mundo tem problema. Inclusive, existe uma frente específica do Broadband Forum, um trabalho que eles fazem para garantir a interoperabilidade de serviços básicos entre marcas diferentes, fabricantes diferentes de OLT e ONU. Só resumindo a resposta, Fabiano, sim, a Zyxel aceita qualquer marca de ONU e ela funciona desde que a ONU atenda as padronizações do ITU-T. Por isso está perguntando se o firmware é criado por software ou site. Na verdade, não é um firmware, tá, Elias? É um arquivo de configuração do default, um arquivo de configuração padrão do firmware. Ele é criado no próprio modem. Você pega um modem, faz todas as configurações que você precisa de Wi-Fi, de PPPoE, de gerenciamento remoto, de SSH, Telnet, TR69, o que for ali e atender às suas necessidades. Salva o arquivo de configuração no seu computador, aí através de um software da Zyxel, você consegue aplicar isso massivamente em vários equipamentos. Você liga os outros roteadores no switch, starta esse software e esse software grava o arquivo de configuração em todos os equipamentos que estiverem conectados no switch. Ou, se você preferir, você pode fazer um a um através da própria página de configuração. É um software proprietário. A gente passa para vocês, até para fazer um teste ou no momento da compra, você pode solicitar para o pessoal do comercial. A gente consegue mandar para vocês. Se você já tiver um equipamento nosso, entre em contato, a gente manda para vocês. Para teste também, acho que não precisa nem, não, certeza, não precisa do software. A gente consegue passar para vocês o usuário e a senha de supervisor, que tem uma permissão maior do que o usuário admin. Você consegue fazer esse teste pela própria página de configuração do modem. Você salva o arquivo, grava ele num outro campo específico para isso, e aí você pode fazer o teste de resetar o equipamento, você vai ver que ele vai subir com as configurações que você fez. Ele não perde as configurações. Ó, o Cristiano está perguntando se o webinar é gravado. Sim, ele é gravado, depois a gente disponibiliza o link para vocês. Bom, é isso, pessoal. Eu vou deixar, no próximo slide, eu vou deixar o meu contato. E qualquer dúvida vocês podem mandar para mim por e-mail. Uma última dúvida do Giancarlo. Qual a percepção de vocês referente ao provedor em aceitação de gerenciamento em nuvem? A desconfiança quanto à segurança e disponibilidade. A segurança, na verdade, ninguém está 100% protegido na internet. É claro que existem diversos meios de proteção. O acesso é feito HTTPS, então você tem uma criptografia na comunicação com a nuvem. E sobre disponibilidade, a vantagem da nuvem é justamente isso. Como é que você mantém a disponibilidade de um serviço, de um servidor? Você precisa de toda uma infraestrutura por trás. Você precisa de um ar-condicionado, você precisa de um backup
daquele servidor, um backup de energia elétrica, um banco de bateria, um gerador, um data center, que é focado nesse tipo de serviço, ele tem toda essa infraestrutura, e essa é a vantagem da nuvem, entendeu? O data center se preocupa com a disponibilidade do servidor. É diferente de você instalar um servidor para isso no seu site. Dependendo do provedor, nem sempre o provedor tem toda essa infraestrutura para manter essa disponibilidade, entendeu? Essa é a vantagem da nuvem. O Elias perguntou se tem segmentação de VLAN, os presets. Pode reformular a pergunta, por favor, Elias? Eu não entendi muito bem qual a aplicação. Elias, eu vou tentar responder a sua pergunta. Se ela for focada, se a sua pergunta for direcionada para ONU, para GPON, ele mandou aqui a pergunta. Ele quer segmentar o serviço de IPTV por VLAN. Sim, você pode fazer essa segmentação e ela se mantém no arquivo de configuração padrão do equipamento. Você consegue fazer a configuração, você consegue segregar até as portas físicas do roteador, ou até mesmo um Wi-Fi, um SSID específico, por VLAN. Você cria as VLANs do equipamento e você associa cada porta, cada SSID a uma VLAN específica. Isso aí é possível fazer sim. Bom, é isso, pessoal. Sem mais perguntas. Espero que tenham gostado. Qualquer crítica, qualquer sugestão, podem mandar no meu e-mail. Nós estamos aqui como fabricante, nós estamos aqui para ouvir vocês, ouvir o provedor, quais são as necessidades, o que vocês precisam para atender os clientes de vocês. Esse é o foco de um fabricante de equipamento. É atender vocês, não é simplesmente fabricar, jogar no mercado e deixar vocês na mão. Agradeço a todos que participaram, a todas as perguntas, isso é muito valioso para a gente. E a gente se vê no próximo webinar. Muito obrigado e bom dia.